Existe uma pergunta que muitos fazem em segredo, nos corredores das grandes igrejas, mas que poucos têm a coragem de verbalizar. Por que eles têm tanto medo dos adventistas? O que existe nesse grupo, muitas vezes visto como pequeno ou isolado, que faz com que gigantes do cenário evangélico e autoridades do Vaticano olhem com uma cautela que beira o pavor? Eu não estou aqui para falar de placas de igreja, mas para falar de uma engrenagem profética que está em movimento neste exato segundo. A verdade é que o mundo religioso moderno está construindo uma ponte, uma aliança global que busca a unificação sob um pretexto de paz e bem comum. Mas existe uma pedra no sapato dessa união. Existe um povo que guarda um segredo que desmancha todo o castelo de cartas da tradição humana. Quando olhamos para as notícias recentes, vemos o Papa e líderes de grandes denominações protestantes apertando as mãos, pedindo perdão mútuo e falando em uma agenda comum para salvar o planeta e a fé. Mas você já percebeu quem fica de fora dessa mesa? Você já notou quem é o alvo das críticas mais ácidas quando o assunto é a exclusividade da verdade? Ellen White, em sua obra monumental, escreveu algo que ressoa com uma força avassaladora nos dias de hoje. O Grande Conflito, capítulo 38, página 604. As igrejas protestantes, que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes da terra, têm se manifestado muito zelosas no favor do mundo. Esse é o cerne da questão. O medo não é do número de membros, mas da mensagem que esses membros carregam. O medo é da exposição. Imagine que você passou a vida inteira acreditando que uma nota de R$ 100 era verdadeira, apenas para alguém chegar com uma luz ultravioleta e mostrar que ela é falsa. O ódio não é da luz. O ódio é do fato de que a luz revela a fraude. O adventismo não é apenas mais uma opção no cardápio religioso. Ele é, em sua essência profética, um movimento de denúncia contra o maior sistema de engano que a humanidade já viu. O mundo evangélico e o católico estão, hoje, mais próximos do que nunca. Eles compartilham tradições que não têm base bíblica direta, mas sim autoridade eclesiástica. E quando os adventistas se levantam com "Assim diz o Senhor", eles não estão apenas debatendo teologia. Eles estão abalando os fundamentos de séculos de poder humano. A doutrina do santuário, o entendimento de que Jesus está agora em uma fase específica de seu ministério no céu e a validade eterna da lei de Deus, incluindo o quarto mandamento, são como marteladas no altar da tradição. Inscreva-se no canal agora para não perder nada. Muito obrigado por nos apoiar. Vamos mergulhar mais fundo. Pense comigo. Por que a guarda do sábado incomoda tanto? Não é apenas um dia de folga, é um sinal de autoridade. No momento em que você aceita o sábado, você reconhece que Deus é o Criador e que sua lei é imutável. No momento em que o mundo religioso aceita o domingo, eles reconhecem a autoridade da igreja sobre a Bíblia. É uma guerra de assinaturas. Quem assina o decreto da sua fé? É o Criador do universo ou é um sistema de homens que se assentou no templo de Deus como se fosse Deus? O medo que eles sentem é o medo da perda do controle das massas. O sistema romano sabe que, se a verdade sobre o sábado se espalhar com o poder do Espírito Santo, o império da tradição desmorona. As igrejas evangélicas, que um dia foram as filhas da Reforma, hoje clamam por uma volta às raízes que, ironicamente, as levam de volta para os braços da Mãe Roma. E o adventista está lá, no meio do caminho, com as 3 mensagens angélicas, gritando: "Sai dela, povo meu!" Isso dói, isso incomoda, isso gera uma reação defensiva que se traduz em perseguição velada e ridicularização pública. Ellen White foi muito clara ao descrever esse cenário futuro que agora se torna presente. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 452, ela diz: "Quando a lei de Deus for anulada, a Igreja será visitada por provas terríveis, e uma grande proporção dos que agora parecem ser genuínos e verdadeiros demonstrará ser vil metal." Você entende o que isso significa? O medo deles também é interno. Eles sabem que dentro de suas próprias fileiras
Existem pessoas sinceras que, ao ouvirem a verdade presente, abandonarão os navios que estão afundando para se unirem ao remanescente. O mundo evangélico teme perder seus dízimos, sua influência política e sua massa de manobra. O mundo católico teme perder sua hegemonia espiritual global. E ambos olham para o adventismo como o vírus que pode infectar seu sistema de conformidade. Mas não pense que isso é apenas uma briga de doutrinas. É uma guerra espiritual de alta intensidade. O inimigo de nossas almas sabe que o tempo é curto. Ele sabe que a mensagem do segundo advento é o golpe final em seu reino de trevas. Por isso, ele trabalha para que a mensagem adventista seja vista como estranha, como uma seita, como algo legalista. Ele usa a mídia, usa o entretenimento e usa até outros púlpitos para criar uma barreira de preconceito. Mas a verdade tem uma característica interessante. Quanto mais você a enterra, mais força ela ganha para brotar. Veja o que está acontecendo com as leis dominicais disfarçadas de leis ambientais. A encíclica Laudato Si não é apenas sobre o clima, é sobre o descanso da terra, um descanso que eles querem que seja o domingo. E quem são os únicos que estão apontando o dedo e dizendo: esperem um pouco, isso é o que a profecia de Apocalipse 13 descreveu? São os adventistas. Esse discernimento profético é o que os torna perigosos. Eles não podem ser enganados facilmente pela retórica da paz mundial. Eles sabem que a paz verdadeira só vem com a volta de Cristo, não com decretos humanos. A tensão está subindo. O ecumenismo está em sua fase final de consolidação. Os líderes mundiais estão buscando uma bússola moral e encontraram no papado o seu norte. Enquanto isso, o mundo protestante, que deveria ser o baluarte da liberdade de consciência, está se curvando. E aqui estamos nós, diante de uma encruzilhada histórica. O medo que eles têm é o medo de que você acorde. O medo de que você perceba que a marca da besta não é um chip, mas uma questão de lealdade. O medo de que você entenda que o estado dos mortos não é o que eles pregam, desmascarando assim todo o espiritismo que infiltrou as igrejas. Em O Grande Conflito, capítulo 35, página 588, a serva do Senhor alerta: por meio dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de envolver o povo em suas seduções. Entende agora por que o adventismo é o inimigo número 1 do sistema? Porque ele ataca exatamente esses dois pilares. Se você derruba a imortalidade da alma, você destrói a base das aparições marianas e da comunicação com os mortos que tanto sustenta o misticismo moderno. Se você derruba o domingo, você retira a coroa da autoridade papal. É um ataque direto ao coração do sistema do anticristo. E eles sabem disso. Eles estudam nossas profecias mais do que muitos de nós. Eles sabem que o tempo de angústia está batendo à porta. E a estratégia deles agora é o silenciamento. Mas como silenciar uma mensagem que está escrita nas estrelas e no sangue dos mártires? Como parar um povo que acredita que sua missão só termina quando o evangelho for pregado a todo o mundo para testemunho? A elite religiosa está preparando o terreno para algo grande. Eles estão unificando os discursos, estão criando uma religião civil global. E se você não se conformar, você será o culpado pela falta de união, pela falta de paz, pelo caos. Você será o bode expiatório. É exatamente o que aconteceu no passado, e é o que a profecia diz que acontecerá novamente. A história está se repetindo diante de nossos olhos cansados, mas muitas vezes ainda cegos. O medo que eles sentem é, no fundo, o medo do próprio julgamento de Deus. Eles sabem que o juízo investigativo está em curso. Eles sabem que cada ato, cada palavra e cada mudança que fizeram na lei de Deus está sendo pesada na balança do santuário celestial. Por isso, eles tentam abafar essa voz com barulho, com música alta, com emocionalismo barato e com promessas de prosperidade aqui na terra. Eles querem que você olhe para o chão, para o seu bolso, para o seu bem-estar, enquanto os céus estão se enrolando como um pergaminho. Mas você não está aqui por acaso.
Você está ouvindo isso porque o Espírito Santo está sacudindo a sua consciência. O sistema quer que você tenha medo dos adventistas, mas o que você deveria ter é medo de estar do lado errado da história profética. O que você deveria ter é medo de estar construindo sua casa sobre a areia das tradições humanas enquanto a tempestade final se forma no horizonte. As reuniões secretas que acontecem hoje não são para discutir como levar mais pessoas a Cristo, mas como manter o controle sobre a mente humana através de uma agenda unificada. E a resistência adventista é o último baluarte da liberdade religiosa genuína. Quando o sábado for o teste final, não haverá lugar para ficar em cima do muro. Ou você estará com o selo de Deus ou com a marca da autoridade humana. A verdade que o mundo evangélico e católico tenta esconder é que eles sabem que estão perdendo o debate bíblico. Eles não conseguem sustentar suas posições apenas com as Escrituras. Por isso, precisam recorrer à tradição, à filosofia e, em breve, ao braço do Estado para impor suas crenças. É por isso que eles olham para os adventistas com um misto de desprezo e temor. Desprezo porque nos consideram pequenos, temor porque sabem que a verdade que portamos é invencível. Mas o que acontece quando a pressão se torna insuportável? O que acontece quando os decretos que hoje são apenas sugestões se tornarem leis obrigatórias? A profecia nos dá o mapa, mas a jornada exige coragem. Eles têm medo porque sabem que o remanescente não se curvará à imagem. Eles têm medo porque sabem que o derramamento da chuva seródia capacitará um povo simples a confundir os sábios deste mundo. Ellen White descreve em O Grande Conflito, capítulo 38, página 606. À medida que a questão do sábado se tornar o ponto especial de controvérsia em toda a cristandade, e as autoridades religiosas e civis se unirem para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará dela o objeto de execração universal. Você está preparado para ser esse objeto de execração por amor a Cristo? Você está preparado para ser aquele que se mantém firme quando o mundo inteiro está se curvando? O medo deles é que você responda sim a essas perguntas. O medo deles é que uma nova geração de adventistas se levante com o mesmo espírito dos pioneiros, sem medo de enfrentar gigantes, sem medo de perder privilégios terrenos em troca da coroa da vida. Eles estão vigiando cada passo. Eles estão monitorando a pregação da verdade presente. E eles estão agindo nas sombras para cercar o povo de Deus. Mas há algo que eles esquecem. Aquele que guarda Israel não dorme. Eles podem ter o poder político, podem ter o ouro, podem ter as massas, mas eles não têm o assim diz o Senhor. E no final, é apenas isso que permanecerá de pé. O mundo evangélico hoje é uma sombra do que foi na época de Lutero. Eles abandonaram o sola scriptura para abraçar o que é conveniente. E por causa disso, tornaram-se vulneráveis às seduções de Roma. O adventismo é o último herdeiro da reforma protestante, levando-a à sua conclusão lógica. Isso é o que mais dói neles, o espelho. O adventismo funciona como um espelho que mostra ao mundo evangélico o quanto eles se desviaram do caminho original. Eles veem em nós o que eles deveriam ser, e essa visão é insuportável. Por isso, tentam quebrar o espelho, tentam distorcer nossa imagem, tentam nos rotular para não terem que lidar com a mensagem. Mas a mensagem é viva e eficaz. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E agora, o tempo está se esgotando. As peças do tabuleiro estão sendo movidas com uma velocidade que assusta até os observadores mais atentos. A Agenda 2030, os pactos globais, a religião única. Tudo aponta para o fechamento da porta. E o medo deles se transforma em fúria. Uma fúria que em breve se manifestará de forma aberta. Mas antes dessa fúria explodir, existe um último chamado. Um último convite para sair da Babilônia espiritual. O que eles escondem de você é que o sistema está falido, que as promessas de uma era de ouro na terra sem a volta de Jesus são uma mentira deslavada, e que o único porto seguro
é a obediência total a Deus. Eles têm medo de que você descubra que a autoridade do Papa sobre o sábado é uma usurpação do trono divino. Eles têm medo de que você descubra que a intercessão dos santos é um véu que esconde o verdadeiro sumo sacerdote no santuário celestial. Eles têm medo de que você descubra que a vida não continua imediatamente após a morte, o que anula todo o mercado de indulgências e orações pelos mortos. O adventismo é a chave que abre a cela onde a cristandade foi trancada por séculos. E quem detém as chaves da prisão nunca olha com bons olhos para quem traz a libertação. Por isso, a resistência é tão organizada. Por isso, o silêncio é tão ensurdecedor. Mas eu te pergunto, de que lado você está? Do lado daqueles que temem a verdade ou do lado daqueles que são libertos por ela? A pressão vai aumentar. As notícias vão começar a apontar os radicais religiosos que impedem o progresso da paz mundial. E você saberá exatamente de quem eles estão falando. Eles estão falando de você. Eles estão falando de mim. Eles estão falando de todos aqueles que decidiram que a palavra de Deus vale mais do que a vida. E é justamente nesse ponto, quando tudo parece perdido, que a glória de Deus se manifestará de forma nunca antes vista. Mas o inimigo tem um plano final, um último engano tão poderoso que, se possível, enganaria até os escolhidos. Ele está preparando o cenário para uma manifestação sobrenatural que validará todas as mentiras do sistema. E quando esse momento chegar, a única coisa que te manterá firme é o conhecimento da verdade que eles tanto tentam esconder. Eles não querem que você estude as profecias de Daniel e Apocalipse. Eles querem que você foque em frases de efeito e autoajuda gospel. Eles querem que você seja um analfabeto bíblico com um diploma de teologia moderna. Porque um povo que não conhece sua história e sua profecia é um povo fácil de ser conduzido ao abatedouro. No entanto, o remanescente está acordando. Em cada canto do mundo, pessoas estão abrindo os olhos e percebendo que o que lhes foi ensinado nas igrejas tradicionais é apenas uma parte da verdade, muitas vezes misturada com o erro. O medo deles é que esse despertar se torne uma revolução espiritual. Uma revolução que não usa armas, mas usa a Bíblia. Uma revolução que não busca poder humano, mas busca a purificação do caráter. Eles olham para as profecias de Ellen White sobre o fim e tremem, porque veem que cada detalhe está se cumprindo. Eles veem que a união entre o catolicismo e o protestantismo apostatado, que ela previu há mais de 100 anos, é hoje uma realidade palpável. Eles veem que o mundo está sendo preparado para o decreto dominical. E eles sabem que quando isso acontecer, o destino de cada ser humano será selado para sempre. Por isso, há pressa em ridicularizar o adventismo. Por isso, há pressa em criar leis que limitem o que pode ser dito nos púlpitos e na internet sob o pretexto de combater o discurso de ódio. O que eles chamam de ódio, Deus chama de advertência. O que eles chamam de intolerância, Deus chama de amor pela verdade. O conflito está se tornando pessoal. Não é mais sobre instituições, é sobre você e o seu Criador. O medo deles é que você faça uma escolha radical. Uma escolha que te custará o conforto deste mundo, mas te garantirá a eternidade. Eles sabem que o tempo está curto. Eles sentem o cheiro da eternidade chegando. E eles estão desesperados. O sistema religioso está em pânico, embora aparente estar no controle total. É o pânico de quem sabe que o juiz está à porta. E esse juiz não aceita suborno. Ele não se impressiona com catedrais majestosas ou com multidões em estádios. Ele olha para o coração. Ele olha para a fidelidade. Ele olha para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A verdade que eles tentam esconder é que a mensagem adventista é o último teste da humanidade. É a linha na areia. E você está diante dessa linha agora. A fumaça da confusão espiritual está se dissipando e as duas grandes bandeiras estão se tornando visíveis. De um lado, a bandeira da rebelião disfarçada de piedade. Do outro, a bandeira da obediência selada com o sangue do Cordeiro.
O medo deles é que você escolha a bandeira certa. Eles vão tentar te convencer pelo medo, pela pressão social, pela família e até pela religião. Mas lembre-se, a verdade nunca foi popular. A verdade nunca foi a maioria. No tempo de Noé, a verdade estava em uma arca com 8 pessoas. No tempo de Elias, a verdade estava em uma caverna. No tempo de Cristo, a verdade estava pregada em uma cruz. E hoje, a verdade está em um povo que o mundo despreza, mas que o céu honra. O que eles têm escondido de você é que a crise final não será sobre economia ou política, embora essas coisas sejam usadas. Será uma crise de adoração. Quem você adora? Como você adora? Em que dia você adora? Essas perguntas definirão o seu destino eterno. E os adventistas são os únicos que estão gritando essas perguntas para um mundo que prefere dormir. O sistema religioso quer que você continue dormindo. Eles querem que você acredite que tudo vai ficar bem, que o mundo vai entrar em uma era de paz e que todas as religiões levam a Deus. Mas a Bíblia diz que largo é o caminho que leva à perdição. O caminho da verdade é estreito, e poucos são os que o encontram. O medo deles é que você seja um desses poucos. O medo deles é que você se torne um canal da luz de Deus neste mundo tenebroso. Eles sabem que, quando um adventista fiel se levanta, as trevas recuam. Eles sabem que a verdade presente é um fogo que consome a palha das doutrinas humanas. E eles estão tentando apagar esse fogo antes que ele se espalhe. Mas eles não podem apagar o que Deus acendeu. Eles podem perseguir, podem caluniar, podem até matar o corpo, mas não podem tocar na alma que está escondida em Cristo. A verdade que o mundo evangélico e católico tenta esconder é que eles estão com os dias contados. O reino de pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, está prestes a ferir a estátua nos seus pés de ferro e barro. E quando isso acontecer, todos os sistemas religiosos que se uniram contra a verdade serão soprados como a moinha da eira no verão. Você percebe a gravidade do momento? Você sente o peso das palavras que estou te dizendo? Isso não é entretenimento. Isso é um alerta de sobrevivência espiritual. O medo deles deve ser o seu sinal de encorajamento. Se eles têm medo da mensagem, é porque a mensagem tem poder. Se eles tentam escondê-la, é porque ela é valiosa. E se eles te perseguem por segui-la, é porque você está no caminho certo. Mas preste muita atenção, porque o que eu vou te revelar agora é algo que pouquíssimas pessoas perceberam e que está acontecendo nas sombras do Vaticano e das grandes coalizões evangélicas neste exato momento, algo que vai mudar a sua percepção sobre tudo o que você vê no noticiário. Estamos vivendo um período de transição global que a Bíblia descreveu com uma precisão cirúrgica há 2000 anos. Você já parou para observar como, subitamente, as maiores potências religiosas do mundo, que antes eram inimigas mortais, agora caminham de mãos dadas em prol de uma agenda comum? O que estamos testemunhando não é apenas um movimento de boa vontade ou de paz mundial, mas sim a formação de uma estrutura de poder que a profecia bíblica chama de a imagem da besta. Essa união entre o catolicismo romano e o protestantismo apostatado nos Estados Unidos é o gatilho final para os eventos que precedem a volta de Cristo. Quando olhamos para as encíclicas papais recentes, como a Laudato Si e a Fratelli Tutti, vemos um convite sedutor para a preservação do planeta e para a fraternidade humana. No entanto, por trás dessa linguagem poética e aparentemente benevolente, esconde-se a base legal para a imposição de um dia de descanso obrigatório, o domingo, como solução para a crise climática e para o esgotamento da família moderna. Ellen G. White, no livro O Grande Conflito, capítulo 35, página 581, escreveu de forma profética e direta: através dos 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de envolver o povo em suas seduções. Enquanto o primeiro estabelece o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo.
Eles estenderão as mãos por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E, sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma na calcificação dos direitos da consciência. Essa citação é de uma clareza assustadora. Ela nos mostra que a união religiosa não é para a verdade, mas para a conveniência política e espiritual que anulará a liberdade individual. Veja bem, a crise que se aproxima não será apenas econômica ou ambiental. Ela será uma crise de lealdade. O mundo está sendo preparado para aceitar uma autoridade humana em lugar da autoridade divina. O sábado, o 7º dia da semana, o memorial da criação de Deus, está sendo sistematicamente substituído por uma instituição puramente humana. O domingo, que não possui um único versículo bíblico de apoio como dia de guarda para a Igreja cristã. O que o Vaticano está fazendo agora é consolidar sua liderança moral sobre as nações, apresentando-se como a única voz capaz de unir um mundo fragmentado. E as coalizões evangélicas, que outrora protestavam contra os erros de Roma, agora buscam seu apoio para recuperar a influência política que sentem que perderam na cultura secular. Eles estão dispostos a sacrificar a doutrina bíblica no altar da relevância social. Mas eu te pergunto, a que preço? A Bíblia nos alerta em Apocalipse 13 que a segunda besta, que representa os Estados Unidos, fará com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cujo ferimento mortal foi curado. Essa cura está acontecendo diante dos nossos olhos. O prestígio do papado nunca foi tão alto e sua influência nos fóruns internacionais, como a Organização das Nações Unidas e o Fórum Econômico Mundial, é indiscutível. Eles estão desenhando um novo contrato social, onde a observância do domingo será vista como um sinal de solidariedade e de cuidado com a criação. Aqueles que se recusarem a seguir esse padrão serão rotulados como extremistas, como pessoas que odeiam o planeta ou que são contra o bem comum. Deixe sua opinião abaixo, é muito importante. Gratidão por participar. Continuando o nosso raciocínio, precisamos entender que a pressão sobre os guardadores dos mandamentos de Deus não virá de uma forma violenta inicialmente, mas sim através de sanções sociais e econômicas. Ellen G. White, em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 451, afirma categoricamente: quando a nossa nação, os Estados Unidos, renunciar de tal maneira aos princípios de seu governo que chegue a promulgar uma lei dominical, o protestantismo, por este ato, estará dando as mãos ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida à tirania, que há muito espera ansiosamente por uma oportunidade de saltar para a atividade ativa. Perceba que a lei dominical é o ponto de virada. É o momento em que a liberdade de consciência, que é o maior presente que Deus deu ao ser humano, será sacrificada por uma falsa segurança. O sistema mundial está sendo configurado para que ninguém possa comprar ou vender, a menos que tenha a marca, que é a aceitação da autoridade da besta em oposição à autoridade de Deus. Estamos falando de um sistema de controle total, facilitado hoje pela tecnologia digital, moedas eletrônicas e vigilância constante. O palco está montado. O que falta é apenas o evento catalisador, uma crise tão profunda, seja ela uma guerra, um colapso financeiro ou um desastre natural em escala global, que faça com que as multidões clamem por ordem a qualquer custo. E nesse momento, a ordem oferecida será a união das religiões sob a liderança de Roma, com o domingo como o símbolo dessa união. O povo de Deus, o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, será visto como o obstáculo para a paz mundial. Ellen G. White, no livro O Grande Conflito, capítulo 38, página 606, diz: quando o argumento de que as calamidades são o resultado da violação do domingo for apresentado, a ira popular se acenderá contra os que guardam o sábado bíblico. Esse é o cenário que nos aguarda. Mas não tema, pois aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo.
A nossa segurança não reside em governos humanos ou em coalizões religiosas, mas na rocha que é Cristo Jesus. Precisamos estar enraizados na palavra como nunca antes. Cada verdade que negligenciamos hoje será um ponto de vulnerabilidade amanhã. A união do Vaticano com os evangélicos não é um sinal de progresso espiritual, mas um sinal de que o fim está muito próximo. Eles estão construindo uma torre de Babel moderna, e a confusão que virá sobre eles será terrível. No entanto, para os fiéis, este é o momento de levantar a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Devemos ser como as sentinelas nos muros de Sião, soando o alarme. Não podemos ser cães mudos que não podem latir. Temos uma mensagem de misericórdia para dar ao mundo, o último convite para sair de Babilônia. Babilônia caiu e se tornou morada de demônios. Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Este é o clamor do terceiro anjo, e ele deve ser dado com voz forte. A união das igrejas com o Estado sempre resultou em perseguição para os verdadeiros cristãos. A história é uma mestra cruel para aqueles que se recusam a aprender com seus erros. O passado de Roma está manchado com o sangue dos mártires, e a Bíblia diz que ela não mudou. Ela apenas vestiu uma roupa nova, uma roupagem de diplomacia e humanitarismo, mas sua essência continua sendo a de um poder que busca o domínio absoluto sobre a alma humana. O protestantismo, ao buscar o poder político, está perdendo sua alma. Ele está se tornando a imagem da besta, repetindo os mesmos erros que levaram à Idade Escura. Precisamos estar atentos aos movimentos legislativos, às mudanças nas constituições e à retórica que promove a unidade à custa da verdade. O ecumenismo moderno é o cavalo de Troia que está sendo introduzido no campo cristão para destruir a resistência contra o erro. Ellen G. White, em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11, alerta: o mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. Logo ocorrerão as cenas de tribulação mencionadas nas profecias. Estamos nesse limiar. A cada dia que passa, vemos a consolidação desse poder. A união entre o poder religioso e o poder civil será o teste final para cada habitante da Terra. De que lado você estará? Do lado da tradição humana ou do lado do assim, diz o Senhor? A decisão que você toma hoje, nas pequenas coisas, determinará sua posição na grande crise que se aproxima. Não se deixe enganar pelo brilho das catedrais ou pela eloquência dos líderes religiosos que pregam um evangelho de facilidades. A verdade é muitas vezes impopular. Ela é estreita e o caminho que leva à vida é trilhado por poucos. Mas é o único caminho que termina na presença de Deus. O selo de Deus será colocado na testa daqueles que gemem e clamam pelas abominações que se cometem na terra, daqueles que permanecem fiéis ao sábado do quarto mandamento, mesmo quando o mundo inteiro decide segui-lo. A marca da besta, por outro lado, será o sinal da rebelião contra a lei de Deus. Não é algo místico ou um chip invisível, mas uma escolha consciente de obedecer aos homens em vez de obedecer a Deus, simbolizada pela guarda do domingo. Este conflito é cósmico, ele começou no céu e terminará nesta terra. E você faz parte dele, quer queira ou não. A neutralidade não é uma opção. Quem não é por mim, é contra mim, disse Jesus. Estamos chegando ao momento em que cada pessoa terá que tomar sua decisão final. O tempo de graça está se fechando. O sol da justiça está prestes a se pôr para este mundo rebelde, mas para aqueles que temem o seu nome, ele nascerá com cura em suas asas. Prepare-se, santifique-se, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. A união do Vaticano com o mundo evangélico é o último sinal de que a porta está prestes a ser trancada. Não fique do lado de fora. Entre na arca da segurança, que é a obediência por amor a Cristo. Resumindo tudo o que discutimos nesta jornada profunda. Vimos que a história não é um emaranhado de acasos, mas um desenrolar profético onde cada peça se encaixa com precisão.
Identificamos a união entre o Vaticano e as coalizões evangélicas como a formação da imagem da besta, o cumprimento de Apocalipse 13. Entendemos que a crise climática e social está sendo usada como pretexto para a imposição de uma lei dominical que atacará diretamente o memorial da criação de Deus, o sábado. Compreendemos que a marca da besta é uma questão de adoração e lealdade, um teste final que separará aqueles que seguem o Cordeiro daqueles que seguem o sistema do mundo. Vimos através das palavras inspiradas de Ellen White que o cenário está montado para uma perseguição final, mas que a vitória pertence ao povo de Deus. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, meu coração se volta para você. Eu falo não como alguém que quer causar medo, mas como alguém que te ama e que deseja ver você e sua família salvos no reino de Deus. Eu sei que o que eu revelei aqui é forte, talvez até perturbador para alguns. Mas a verdade é o único fundamento sobre o qual podemos construir uma vida eterna. O mundo está tentando te distrair com entretenimento, com política, com preocupações financeiras, tudo para que você não perceba que o tempo está se esgotando. Eu te faço um apelo direto. Não ignore a voz do Espírito Santo falando ao seu coração agora. Se você sente que precisa se posicionar, que precisa voltar para a palavra de Deus e guardar seus mandamentos, não deixe para amanhã. O amanhã pode ser tarde demais. A crise virá como um ladrão de noite, e somente aqueles que têm o azeite da verdade em suas lâmpadas poderão subsistir. Eu me importo com você. Eu quero que você sinta a paz que só vem quando estamos em harmonia com a vontade de Deus. Entregue sua vida a Ele completamente hoje. Peça perdão por ter seguido tradições humanas e peça força para ser uma testemunha fiel da verdade presente. Você não está sozinho nessa jornada. Existe um povo espalhado por toda a terra que compartilha dessa mesma esperança e dessa mesma fé. Se este conteúdo tocou sua alma e abriu seus olhos para as realidades proféticas que estamos vivendo, eu te peço com carinho. Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações e compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua participação ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que ainda estão no escuro. Gratidão por estar aqui e por buscar a verdade com sinceridade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a luz da sua palavra ilumine cada passo do seu caminho até aquele grande dia. Diante de tudo o que foi exposto sobre a união das potências mundiais e o cerco que se fecha contra a liberdade religiosa, a pergunta que deixo para sua reflexão profunda é: se a lei dominical fosse promulgada amanhã, você estaria disposto a perder seu emprego, sua reputação e sua liberdade para permanecer fiel ao sábado de Deus? Ou o medo de ficar de fora do sistema falaria mais alto no seu coração?